Já parou para pensar que uma decisão judicial tomada lá em Brasília pode definir se uma parte do salário de alguém pode ou não ser usada para pagar uma dívida? Pois é, o Superior Tribunal de Justiça, mais conhecido como o Tribunal da Cidadania, está completando 35 anos e hoje a gente vai entender como as decisões dele, que muitas vezes a gente nem vê, na verdade moldam a nossa vida. Olha só, o STJ nasceu com a Constituição de 88 e tem uma missão que pode parecer muito técnica, mas é fundamental: fazer com que a lei federal seja aplicada do mesmo jeito em todo lugar. Imagina a confusão se não fosse assim. Cada estado interpretando a lei de um jeito seria um caos. Então, o STJ é um pilar para garantir justiça e segurança para todo mundo. E para comemorar essa data, o próprio tribunal preparou uma publicação super especial. É com base nela que a gente vai dar uma olhada em 31 julgamentos que marcaram época e que foram escolhidos a dedo pelos ministros que estão lá hoje. Essa missão do STJ de uniformizar a interpretação da lei, isso tem um impacto gigantesco na vida real. Pensa bem, se a mesma lei valesse coisas diferentes em estados vizinhos, a insegurança seria total. O trabalho do STJ é justamente criar esse padrão, para que um direito reconhecido no Rio Grande do Sul seja exatamente o mesmo no Amapá. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos focar num caso que mexe com o bolso e com a vida de muita gente. A discussão é sobre a penhora de salários para pagar dívidas. A pergunta aqui é bem direta e é uma dúvida muito comum. Se alguém tem uma dívida, sei lá, um empréstimo no banco ou uma compra no crediário, o salário dessa pessoa pode ser bloqueado para pagar o que ela deve? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. No meio dessa história, a gente tem um baita conflito de direitos. De um lado, está o credor, que tem todo o direito de receber o dinheiro dele. Do outro, está o devedor, que também tem o direito de se sustentar, de ter uma vida digna com o seu salário. A grande questão que chega na justiça é: como é que se equilibra essa balança? E foi exatamente esse o pepino que a Corte Especial do STJ teve que resolver. O caso é o ERSP, ou Embargos de Divergência em Recurso Especial número 1874222. É bom guardar esse número, porque a decisão que saiu daqui mudou completamente as regras do jogo. Bom, agora vamos para a parte mais técnica, para entender o que a lei diz sobre isso. A gente precisa olhar para o Código de Processo Civil, que é tipo o manual de instruções quando o assunto é cobrança na justiça. E a palavra-chave aqui é essa: impenhorabilidade. É um nome meio esquisito para uma ideia bem simples, na verdade. A lei protege algumas coisas, como o salário, para que a pessoa não fique sem o mínimo para sobreviver, mesmo devendo para alguém. O artigo 833 do Código de Processo Civil é bem direto. Ele diz que, como regra geral, o salário não pode ser penhorado. Pronto. Parece que a discussão termina aqui, certo? Pois é, não exatamente. A grande virada de chave na interpretação do STJ foi justamente questionar isso. Será que essa proteção do salário é um escudo que não pode ser furado em nenhuma situação? E a resposta do tribunal foi um não. Essa regra não é absoluta. O STJ abriu a porteira para a tal da relativização da impenhorabilidade. Ou seja, é possível flexibilizar a lei e analisar caso a caso. O que a gente vê aqui é o passo a passo do raciocínio. O tribunal não pegou só a letra da lei, o artigo 833. Ele combinou isso com um princípio maior, a teoria do mínimo existencial, que é basicamente garantir que ninguém fique sem o essencial para viver com dignidade. Daí, colocou os direitos do credor e do devedor na balança e chegou à conclusão de que não dá para ter uma fórmula mágica. É preciso olhar as particularidades de cada situação. A lei até tinha uma brecha. Ela dizia que valores acima de 50 salários mínimos por mês poderiam ser penhorados. Só que vamos combinar, os ministros viram que esse limite é completamente fora da realidade da grande maioria dos brasileiros. Na prática, essa regra quase nunca se aplicava. O pensamento dos ministros foi resumido de forma brilhante aqui. Eles disseram que proteger 100% dos salários sempre acabaria sendo uma injustiça com o credor. Seria desequilibrar a balança, protegendo o direito de um em detrimento total do direito do outro. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o STJ bateu o martelo e disse que sim, é possível penhorar uma parte do salário, mesmo de quem ganha menos de 50 salários mínimos. Mas, e esse é um mais bem grande, a análise tem que ser individual, com muito cuidado, para garantir que a parte bloqueada não vá comprometer o sustento digno da pessoa e da família dela. Mas olha, esse caso do salário é só a pontinha do iceberg.
A publicação de 35 anos do STJ mostra que o tribunal decide sobre uma variedade incrível de assuntos. Vamos dar uma passada rápida por outras áreas para ter uma ideia do tamanho do impacto. Por exemplo, o tema repetitivo 1199. Pode parecer algo distante, mas ele definiu as regras para a demarcação dos terrenos de marinha. Isso trouxe segurança jurídica para milhares de pessoas que têm imóveis no litoral do Brasil. Outro com um impacto social enorme foi o tema 106. Ele definiu quando o Estado é obrigado a fornecer medicamentos caríssimos que não estão na lista do SUS. É uma decisão que literalmente salva vidas e garante o direito à saúde. E o tribunal também decide sobre questões econômicas super complexas. O tema 1008, por exemplo, mudou a forma de calcular o imposto de renda de pessoas jurídicas, o que afeta diretamente o planejamento de empresas e o ambiente de negócios do país inteiro. E a lista continua, viu? As decisões do STJ vão desde a proteção do meio ambiente, passam pelas nossas relações de consumo, definem o que pode e o que não pode em direitos autorais na internet e chegam até nas questões mais delicadas do direito de família. É um universo de temas. No fim das contas, a grande lição desses 35 anos de história é que as decisões do Superior Tribunal de Justiça têm um efeito cascata que chega em quase todos os aspectos da nossa vida cotidiana. E fica aqui uma reflexão final. De que outras formas, visíveis de até invisíveis, as interpretações da lei feitas por tribunais como o STJ acabam definindo as regras do jogo ao nosso redor? A justiça, no fim das contas, está muito mais perto do que a gente costuma imaginar.